cara, não estava derrotado. Mãe, não precisam pra isso. Eu faço o rap pra tutão balançar. E aí, filhão, beleza? Você deve estar perguntando, né? O que eu gravei ali? Uma horta. Como a gente não tem autorização às vezes de gravar, a gente passa gravando algumas coisas aí pra mostrar. E nós vamos falar hoje sobre agricultura familiar. Um dos sistemas que nós temos o sistema de plantation, dos belts, temos o sistema de jardinagem e também temos o sistema chamado agricultura familiar. A agricultura familiar, filho, geralmente ela é feita em pequenas propriedades policultoras de subsistência, ou seja, o abastecimento é o mercado interno. Geralmente usa-se, lógico, a mão de obra familiar, então por isso a agricultura familiar. Mas há que se fazer uma pequena divisão. No Nordeste, principalmente na área do Agreste e do Sertão, que também existe, apesar das grandes propriedades, você ainda utiliza técnicas chamadas de arcaicas, obsoletas, ultrapassadas. Utiliza o sistema de coivara, que são queimadas. Muitas vezes você tem agricultura itinerante. O que é isso, agricultura itinerante? Não pode se fixar num lugar só. Exemplo, os índios usam muito isso na Amazônia. Eles não param. É agricultura quase que nômade. Agora, no sul do país, essa agricultura familiar, ela tem uma mão de obra altamente qualificada. Repare bem que é interessante, na década de 1990, os agricultores do sul do país estavam numa crise muito grande. E aí, as grandes indústrias de cigarro, Souza Cruz, Philip Morris, né, junto com o governo brasileiro, acabaram levando para aquela região a plantação de fumo. Então, olha que interessante, uma monocultura para uma pequena propriedade. Por quê? Porque as pessoas lá do sul tinham condições, né, de trabalhar bem essa situação, aumentando a produtividade do fumo. E o governo brasileiro então financiou para evitar a crise no setor, né, da agricultura familiar. E é interessante que o governo depois bateu pesado contra o fumo na televisão, mas ao mesmo tempo ele não para de financiamento, porque senão ele poderá causar um desemprego, não é? Poderá causar o desemprego lá na região sul. Então são as inconsistências brasileiras, tá? Então, agricultura familiar, pequena propriedade, mercado interno, mão de obra familiar, não é? Nordeste geralmente baixa produtividade, no sul produtividade elevada. Cola com a gente. E aí, Faces da Morte, a introdução. Aqui, ó o intro. Cola com a gente, tá? É nóis.